Ok, pessoal? Bom, espero que vocês estejam bem. Vamos lá à nossa aula de História, professor Jandir. Então vamos lá. Então nós vimos nas aulas anteriores a questão, a formação e toda a constituição do chamado Império Romano. Nós vamos ter aí por volta do ano 300 depois de Cristo a sua divisão. Então o Império Romano, devido à sua grande extensão, ele vai acabar sendo dividido em dois: no Império Romano do Ocidente e no Império Romano do Oriente. E essa divisão vai apenas acentuar ainda mais as diferenças, sejam elas políticas, sejam elas culturais, sejam elas econômicas. Então ela vai acentuar as diferenças cada vez maiores. Mesmo a capital do Império Romano, que anteriormente era Roma, acaba então sendo dividido em duas capitais também. Então, na antiga Constantinopla era o Império Romano do Oriente e Roma continuava sendo o Império Romano do Ocidente. Nós vamos ter então, por volta do ano 490, a dissolução do Império Romano do Ocidente. Vamos ver então aí as causas. Primeiro, eu já vi então, uma das causas é essa mesma, a própria divisão do Império. Então vai enfraquecer o Império como um todo. Vai haver o problema das disputas internas pelo poder, Senado vezes Imperador, que acaba gerando atrito entre as classes políticas. E também a questão dos generais vezes o Senado, também contra o imperador. Muitos generais acabavam se rebelando contra as posições do Império e acabavam levando o Império a guerras civis. Então, vocês podem ver no mapa aí a divisão do Império Romano em 395 depois de Cristo. Então, como eu já falei, Roma manteria como capital do Império Romano do Ocidente e Bizâncio, mais tarde Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. Tem como causa também ainda a crise econômica. Então, o crescimento econômico de Roma estava baseado na guerra de expansão, e quando essa guerra terminou, o que vai acontecer é finalizar também o número de escravizados para a sociedade romana. Então, o crescimento econômico de Roma estava baseado sobre o escravismo. Com a crise do escravismo, nós vamos ter uma crise agrícola, mas claro que essa crise agrícola não apenas causada por problemas sociais, ela também é uma crise que vem devido às questões ambientais, chuvas, secas, então, como nos dias de hoje, né? Imagina que um problema ambiental acaba levando aí a problemas agrícolas. Imagina um tempo, no ano 300, por aí, lá por volta do ano 300, quanto a agricultura era importante. Se ainda ela era importante nos dias de hoje, imagina naquele período lá. Imagina que é um período que você não tem ainda como guardar os alimentos. Então, qualquer problema climático acaba levando à fome. E também, claro, que nós vamos ver as questões sociais. Roma agora pertencia quase tudo aos grandes latifundiários. Então, Roma já deixou de ter a grande maioria dos pequenos agricultores, acabou empobrecida, acabando tendo que vender suas terras para os grandes latifundiários. E é claro, nós já vimos aí, a falta de mão de obra, o escravismo, a falta de pessoas para trabalhar na agricultura. Tentando resolver essa situação, os grandes proprietários vão criar aquilo que nós chamamos de colonato, ou seja, com a falta de mão de obra, os proprietários vão acabar criando um sistema chamado de colonato, onde a pessoa vai trabalhar para o grande proprietário em troca de uma parte da produção e em troca de proteção. Esse sistema se amplia
tanto que vai acabar levando a uma decadência aos centros urbanos, porque nós vamos ter aí uma chamada ruralização, ou seja, as pessoas começam a sair da cidade e vão buscar um meio de subsistência no campo. Tem uma imagem aí de uma antiga vila romana no período chamado Colonato. Vocês podem ver que ela já se assemelha muito próximo àquilo que nós mais tarde vamos chamar de feudo. Então o próprio feudalismo, o sistema feudal está diretamente ligado a essas questões do colonato. Então aí surge o que nós temos que chamar de servidão, ou seja, as pessoas trocam a sua liberdade por necessidade de trabalhar e subsistir. A própria escravidão, muitos dos escravizados acabam sendo libertados para viver nessa nova forma de servidão. Ou seja, a pessoa está presa à terra. Ela é uma pessoa livre, mas ao mesmo tempo ela está presa à terra. Outra causa é o próprio crescimento do cristianismo. Então o cristianismo surge começa a se desenvolver dentro do próprio Império Romano, e isso vai acabar levando um conflito entre as duas questões, porque o cristianismo é uma nova forma de religião, ela vai completamente contrária ao paganismo politeísta que se tinha até então em Roma, que vai acabar então dividindo mais ainda uma sociedade que já estava bastante dividida. E por fim, é claro, nós vamos ter então a invasão dos povos germânicos. Devido às nossas disputas aí, e dessas várias crises que vão ocorrendo dentro do Império Romano, o exército vai se enfraquecendo. Nós já vimos então que Roma está dividido em dois impérios agora, já não é mais toda aquela potência que ele tinha sido anteriormente, e é claro então isso facilita com que os germânicos, que eram povos que viviam nas fronteiras do Império Romano, possam adentrar ao Império. Então, vamos falar aí desses reinos germânicos. Então, com o fim do Império Romano, em 495 depois de Cristo, nós vamos ter a formação dos chamados reinos germânicos. Então, aí no mapa aí, em 526, os vários reinos germânicos. Os anglo-saxões, os turíngios, o reino franco, os burgúndios, o reino dos ostrogodos, o reino dos visigodos, os reinos dos suevos, os eslavos e, é claro, nós podemos ver no mapa aí a constituição do Império Romano do Oriente, que vai durar aí mais alguns tempos. Então são vários outros povos que vão se formando aí na Europa e que muitos desses povos vão acabar originando os países atuais. Então vamos lá. Então, em Roma cai em 476 depois de Cristo e vão surgir aí os reinos germânicos. Então, o reino dos ostrogodos, ele se fixa onde hoje é a Itália, entre 493 e 550. Outra coisa que nós podemos ver é que esses reinos também não vão ter grande durabilidade. Eles vão ser reinos que muitas vezes vão se fixar e logo depois vão acabar se desmantelando novamente. E o que vai acontecer em toda a Europa é esse desmantelamento do governo central, quando nós vamos então viver o chamado feudalismo, que nós vamos ver nas próximas aulas. Como é que vai se firmar aí? Mas essa questão também já começa aqui, na própria formação dos reinos germânicos, que não vão ter grande durabilidade. Seu maior rei foi Teodorico, de 493 a 525, e vai colocar toda a influência dos visigodos e dos burgúndios. O reino dos visigodos vai se fixar na Espanha, no sul da Gália, que hoje é a Aquitânia, entre 469 e 711. Em 507 eles perdem a Aquitânia para os francos. É o reino então que vai ter maior durabilidade e que vai também dar a origem a alguns países europeus, principalmente França e Alemanha, o seu desmantelamento. Em 711, eles são derrotados pelos árabes muçulmanos e seu reino acaba
conquistado pelo Islã, que é outra questão também. Nós vamos ter aí a expansão do Império do Islã, ou o Império Muçulmano, que também vai acabar dentro desse caldeirão aí, criar muito mais confusão. Então, algumas imagens dos guerreiros ostrogodos e visigodos. Outro reino é o reino da Burgúndia, que vai se fixar na região próxima onde hoje é a Suíça, por volta de 443 e 534. Eles inicialmente lutam ao lado dos romanos e depois acabam também conquistando uma parte de Roma e acabam sendo anexados aí pelo Império Franco. O reino dos suevos vai se fixar no norte da Espanha e onde hoje é Portugal. Eles ficaram entre 408 até 585. O reino dos vândalos vai se fixar ao norte da África, onde anteriormente era o reino de Cartago, hoje é a Tunísia, e dominaram então as ilhas do Mediterrâneo entre 435 e 525. E vão acabar também sendo derrotados pelos bizantinos, ou agora chamados bizantinos, os do Império Romano do Oriente. E o seu rei mais importante foi Genserico, que veio saquear Roma em 455. E, como eu já falei aí, o reino dos francos, eles se fixam ao norte da Gália, onde hoje é a Bélgica, a Alemanha, França e outros países ali nesse contorno aí. E o reino vai ser um dos reinos mais importantes, será o reino de Clovis, entre 484 a 511. Clovis, já vai adotar o próprio cristianismo, e isso é uma questão também que nós vamos perceber dentro dos reinos germânicos, que eles acabam abandonando o politeísmo e assumindo também o cristianismo. Os seus sucessores vão então estender seu reino até onde hoje é a Alemanha. Outro reino também que vai se fixar aí é o reino dos anglo-saxões, que vai dar origem ao atual Reino Unido, a atual Grã-Bretanha. Eles vêm da região aí próxima da Holanda, onde hoje é a Holanda, ou também, melhor, Países Baixos. E a partir desse momento não se sabe exatamente o porquê eles começaram então a migrar para onde hoje é a Inglaterra. E se fixam ali por durante muito tempo. Então, claro que quando há essa invasão, nós vamos ter uma confusão uma fusão entre as culturas, seja ela germânica, seja ela romana. Então, o próprio latim vai acabar sofrendo então modificações. É por isso que hoje na Europa muitos dos países falam as chamadas línguas neolatinas, que é o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno, devido que há essa adoção das práticas romanas pelos germânicos. Os romanos vão também adotar parte da legislação que até então era oral e passa a ser escrita. Para muitos também muitos desses povos, eles não têm uma língua escrita, que acaba então adotando o latim, mesmo que o latim venha passar a sofrer também então modificações e dar aí as várias línguas que nós temos em toda a Europa. A igreja, então, é a única instituição que se mantém universal. Ela vai se tornar a grande instituição
pós toda essa organização, então não está tudo bagunçado e a igreja é a única instituição que consegue se manter preservada. E é ela que se torna, então, a grande instituição da Idade Média ou do período feudal. Então, contrariamente aos romanos, esses povos, eles têm uma agricultura mais rústica, eles se dedicavam à agricultura bem como ao pastoreio, eles viviam em aldeias, diferentemente dos romanos, que já tinham uma vida urbana. Eles são organizados em clãs, e isso vai também influenciar muito na própria formação do chamado período feudal, o feudalismo. As economias eram baseadas em troca, ou chamado escambo. Eles eram politeístas, como nós já vimos aí. Claro que a grande maioria deles vai assumir o cristianismo como religião oficial, mas indiretamente eles são politeístas. Eles acreditam na mitologia celta nórdica. E vocês já tiram aí Odin, Thor, isso é uma coisa. Esses dois estão em voga hoje aí nos filmes. Então, Odin e Thor não é um personagem novo, eles nascem dessa mitologia aí dos germânicos lá por volta do ano 300. O poder político é baseado nas castas de guerreiros, então todo o poder está na mão dos guerreiros, não apenas de um. Nós temos aí para quem já jogou o Warcraft, tem lá o chefe de guerra e realmente então o poder estava na mão desse chefe de guerra. O direito é consuetudinário, ou seja, ele é baseado na tradição. E nós vamos ter também o chamado comitatus, que é esse laço de dependência entre os seus guerreiros e seu chefe, que depois nós vamos ver aí, que vai ser também muito importante para a formação do próprio feudalismo. Alguns deuses mitológicos, claro que bastante diferente do que nós vemos hoje na televisão. Então esse comitatus, esse sistema conhecido, que há essa relação entre o chefe e seus guerreiros. E esse sistema aí vai acabar dando origem à chamada suzerania e vassalagem em todo o período feudal. Então nós vimos aí que então essas culturas elas vão se misturando, os germânicos vão adaptando parte da cultura romana e vão acabar, claro, a grande maioria deles convertendo-se ao cristianismo. Já vimos aí então que a Igreja Católica é a única instituição que sobrevive a essas invasões. Ela não apenas sobrevive, como ela realmente se fortalece com a conversão dos líderes, principalmente dos líderes germânicos ao cristianismo, ela acaba tendo uma importância cada vez maior. Então isso aí, com essa formação e essa organização dos próprios reinos, nós vamos ter o chamado início da Idade Média, que vai entre o século V até o século XV, e nós vamos ver então nas próximas aulas. Então, pessoal, até a próxima aula aí.